Quem rouba a tua casa é o banco, não o comunismo. Olá, terráqueos! No vídeo de hoje a gente vai descobrir se o comunismo vai roubar a sua casa. Será que isso é verdade? Quem vai contar isso pra gente é o Ian Neves e o Thiago Santinelli. Mas antes da gente começar a assistir esse vídeo, já queria pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo no canal. Bora lá? E o vídeo de hoje é um tema que a gente já anunciou no vídeo anterior, né? Sim. Que é o Guilherme Boulismo cultural, aqui esse vídeo, né? Que é aquela questão da moradia. Exato. Isso quer responder aquela pergunta, os comunistas vão roubar a sua casa? Vai entrar lá alguém e botar uma morador de rua no teu sofá, tá ligado? Não. Ou talvez sim. A gente tá aqui pra responder isso, né? Estamos aqui para responder essas perguntas. Então vamos lá. O comunismo vai roubar a sua casa ou não? Thiago, sabe por que eu gosto desse tema? Porque eu tive uma trajetória bastante gradual na internet, né? Comecei pequenininho, fui ficando grande, né? Foi aos pouquinhos, não foi aquela coisa, nossa, do dia pra noite eu acordei famoso, né? Acho que com você foi mais assim, Qual né? o papo, né? O que foi? Pra mim foi Você assim, foi de assim. maio pra junho, um monte de gente querendo me matar, do nada. Não, o meu foi bem gradual. E eu lembro da primeira vez que eu viralizei entre a direita. Eu já tinha Eu umas lembro coisinhas também, aqui. eu lembro. Você Foi chegou a ver porque isso? Você reclamou do aluguel. É. Você reclamou do aluguel, eu lembro. Foi Eu lembro. Que acharam o teu aluguel, meu Deus, o Ian paga aluguel. Não, foi antes disso. Foi antes disso? Nossa, agora que eu acabei de lembrar que eu tenho duas coisas envolvendo aluguel. Antes disso, eu fui, um dos primeiros podcasts que eu falei uma frase muito singela e muito verdadeira. Aluguel é exploração. Aluguel é exploração. Eu falei isso. E qual é o grande erro da frase? Por que o pessoal ficou chocado? Porra. Aí cortaram esse podcast, tem, sei lá, 4 horas, cortaram esse trechinho e aí viralizou entre a direita, assim, a ponto de que eu cheguei em tudo que é canto. A gente teve duas categorias de pessoas me xingando, né? Proprietário de casa, que aluga, e pagador de aluguel orgulhoso. Que esse aí eu vou morrer sem entender. Isso é incrível. Esse foi o cara... Porque assim, o cara paga aluguel, mas e o dia que ele tiver casa pra alugar pros outros? Tá pensando se... E o dia que ele for proprietário, aí sim ele não vai encarar o que eu tô falando como verdadeiro. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né, gente? E nesse caso é exatamente isso. A pessoa já tá pensando no futuro que ela vai querer explorar outra pessoa. Um sistema onde a gente não consegue um mínimo de qualidade de vida, são essas coisas que as pessoas pensam. E quando a gente não tem uma educação que possa realmente tirar essa ideia das pessoas, é isso que acontece. Mas foi isso, né? Eu acho curioso porque essa coisa de comunismo vai tomar sua casa, pelo que eu estudei, é um negócio mais do Brasil. É um negócio que assusta mais os brasileiros. Mas sabe? você vê da época do Lula, né? Exato. O Lula de ser uma pessoa que invadia a casa da galera e tal. O Lula do Antigo Testamento, um dos espantalhos em cima dele era o Lula vai botar um mendigo na sua casa, vai dividir sua sala em dois, metade do sofá vai ser um mendigo, sabe? Dois mendigos na tua sala lá, sua mulher vai ser obrigada a cozinhar pra ele. E tem toda aquela coisa da criminalização em cima do MST também. Acho que pelo MST ser um movimento social tão popular, tão importante, tem essa coisa do MST vai invadir sua casa, invadir sua propriedade, invadir seu terreno. Então no Brasil criou esse monstro envolvendo o comunismo misturado com a esquerda institucional, que nem o PT, né? É de que o comunismo toma casa, divide casa, socializa casa, né? A gente resolveu falar sobre isso hoje justamente pra desmistificar isso, né? Pra explicar exatamente qual que é o projeto dos comunistas para com a moradia. Responder isso de uma vez por todas, né? Porque a gente tem um projeto, a gente quer explicar isso aqui hoje. E o projeto não consiste em roubar a casa das pessoas que estão lá dentro. É isso que a gente vai ver. Será? É isso que a gente vai ver. Você só vai descobrir assistindo o vídeo até o final. Então vamos lá, pra começar, acho que a pergunta inicial é: de onde é que surgiu, em que momento surgiu essa ideia, de onde vem essa ideia de que o comunismo vai roubar a casa das pessoas e colocar a gente pra morar lá, tá ligado? Eu tenho uma hipótese, né? Não tenho como ter certeza absoluta de onde vem pra todo mundo que pensa dessa forma, mas uma hipótese muito comum é um entendimento equivocado do que é propriedade privada. Se vocês já buscaram estudar um pouquinho do comunismo, vocês sabem que o Manifesto Comunista é um dos documentos mais importantes, né? E no próprio Manifesto Comunista a gente tem uma frase que talvez possa gerar essa confusão. A frase é supressão da propriedade privada. Isso é o resumo do programa comunista no Manifesto Comunista. Aqui é uma oportunidade boa que a gente tem de falar sobre o que significa propriedade privada, porque as pessoas escutam isso, supressão da propriedade privada, e acham que no comunismo é você dividir tudo que você tem. Tudo. Né? Tipo Tudo. assim, a ideia eu como uma pessoa de esquerda que não era da parte teórica, eu comecei ali porque eu falei, mano, é isso, tô sendo explorado, eu sou tratado igual lixo, sendo trabalhador, tô puto, quem é que tá defendendo isso aí? Aí me identifiquei como uma pessoa de esquerda, mas os outros do socialismo, até eu achava, quando foi
eu trago a mim, foi falando, não, mano, que socialismo é todo mundo vai morar numa casa igual, todo mundo vai ter o mesmo carro, todo mundo vai comer o mesmo tipo de comida. Eu falei, tá, mas todo mundo vai ter comida? Vai, todo mundo vai ter essa casa igual, vai ter uma casa? Vai. Essa ideia que é mentirosa, pra mim já tava... Tava ótimo já, né? Eu não me importo de morar numa casa de 2 quartos pro resto da minha vida se todo mundo tiver uma casa de 2 quartos pra morar, eu não tô nem aí, tá ligado? Só que essa ideia ainda é mentira. Pior, é uma ideia que é equivocada, mas eu também penso que nem você. Pô, o que a gente tem que fazer pra que ninguém mais passe fome? Pô, eu tô disposto a fazer, então. Sim. Mesmo que seja abrir mão dos meus luxos, dos meus objetos pessoais que são mesquinhos, sabe? Mas nem é disso que a gente tá falando. Vamos pensar nesse termo propriedade privada. A palavra privada não tá aí à toa. Propriedade privada é a propriedade que priva os outros do acesso a ela. Então isso não contempla os seus objetos pessoais. Não contempla a sua escova de dente, seu tênis, seu cachorro, seu carro. Não contempla seu carro. Por que vaso chama privada? Tua pesquisa não foi a fundo, pelo visto, hein? Bom, se você for pro sul, a galera vai chamar de patente. Né? Então, assim, privada, nós chamamos erroneamente. Eu acho que a gente tem que imediatamente... Isso é o medo do brasileiro de perder até o vaso pro Até o vaso, Até o vaso. A galera do sul já tá avançada, falou, é patente. Em Portugal é casa de banho. Casa de banho. Não, mas casa de banho é todo banheiro, né? Eu acho que é patente também a privada. Exatamente. O vaso é patente. Eu acho que é patente também. Você, camarada Tuga, como é que você chama o vaso sanitário no seu país? A gente quer saber. Fala no meu idioma, por favor, tá? Então, se propriedade privada não é suas coisas pessoais, o que é isso? Isso é o que a gente chama de propriedade pessoal, posse individual, né? Quando a gente tá falando de propriedade privada, geralmente a gente tá falando de fábrica e terra. E por que fábrica e terra é privada? Porque no capitalismo e num regime de propriedade privada, tanto a fábrica quanto a terra é privada de quem? De quem trabalha nela. Então, por exemplo, quando um trabalhador tá trabalhando numa fábrica, aquela fábrica que ele precisa para trabalhar é privada dele através desse mecanismo de propriedade. Ele tá sendo privado da própria ferramenta de trabalho que ele precisa, porque o produto do trabalho dele não é dele. Ele já tá sendo privado do produto do trabalho dele, que ele não tem acesso, e até mas mesmo do que ele cria também, né? Quando eu digo ele tá sendo privado do fruto que ele cria, porque aquele espaço é controlado por terceiros. Quando a gente fala de propriedade privada e mecanismo de propriedade privada, é isso. Então a pergunta aqui pro nosso vídeo importante é: se eu tô falando de fábrica e terra, quando eu falo de propriedade privada, onde é que entra casa? Casa é ou não propriedade privada? Porque a gente já fez a diferenciação entre uma fábrica e a sua escova de dente. A casa é uma coisa particular. Então, primeiro de tudo, né? No capitalismo, a casa se transforma como tudo em mercadoria. Ou seja, casa é vendida, comprada, penhorada, que seja, né? Então isso já é uma dinâmica importante da gente ter noção. E aí não era pra ser desse jeito, assim. Isso, vamos lá mesmo da visão Thiago Leigo sobre tudo. Eu olhava e falava, por que um negócio que é necessário... É necessário. Eu não tô falando de um videogame, não tô falando de um sofá de couro de 6 lugares. Não é um objeto apenas para luxo ou divertimento. Não, é necessidade. Morar é necessário. Então, por que é? É aí que tá. O que é uma mercadoria? A mercadoria é algo produzido para ser vendido. Ou seja, as casas no capitalismo não são feitas em primeiro lugar para morar, elas são feitas em primeiro lugar para serem vendidas. E aí cai no mesmo ponto do outro vídeo que a gente falou sobre a fome, que quando tem excesso de comida, eles preferem não, sempre fazem isso. Descarta para não ter que abaixar o preço do bagulho. Exatamente. E aí cai no mesmo lugar, né? Tipo, a gente tem mais casa vazia do que a gente precisando de morar. E tem outros efeitos mais curiosos ainda, né? Eu não sei se vocês conhecem o amigo da vida do Marx, né, e o mecenas dele, que foi o Engels. E o Engels tem um texto clássico chamado Sobre a Questão da Habitação. Nesse texto, o Engels faz uma análise fantástica sobre qual que é o problema de moradia ser mercadoria. Então, o que ele estava pensando? Ele estava pensando como que a gente resolve o problema da falta de habitação. O que acontece? Quando a Inglaterra estava se industrializando, teve um fluxo gigantesco de pessoas para cidades e não tinha casa o suficiente. Isso acarretava em pessoas morando em maneira precária, alugando só cantinho de quarto, morando na rua, às vezes, né? E aí ele estava raciocinando como que se resolve esse problema. Ele está dialogando com outro cara muito famoso que é o Proudhon. E o Proudhon dá uma solução. Ele fala: todo trabalhador que aluga uma casa deveria receber o título de propriedade dessa casa. Parece uma solução boa? Você acha que isso soluciona o problema? O que você acha? Se todo mundo que aluga a casa tiver o título de propriedade daquela casa, soluciona o problema? Olha, eu acho que já ajuda bastante. O que o Engels está argumentando? A gente vive no capitalismo, hein? Na primeira crise que bater... Sim. Mas o título não seria meu pra sempre? Meu, é não, seu. Eu pago aluguel, mas... Só que casa é mercadoria. Você pode vender ela se você quiser. Imagina, bate uma puta crise, você perde seu emprego. Como acontece no capitalismo? O capitalismo
tem crises cíclicas, bate uma crise, você perde o emprego. Chega uma imobiliária te oferecendo aqui no Brasil 300 mil reais, 400 mil reais, R$500 mil. O que você faz? Você vende a sua casa e vai morar mais longe. Me ofereceram já apartamento assim, nessas condições aí, viu? Recentemente eu neguei, tá? Então não vem falar que eu venderia não, tá? Eu tô falando pros trabalhadores que são paupérrimos, imagina, né? Porque imagina, do dia pra noite o trabalhador pobre recebe o título da casa dele. E aí, na primeira crise que aperta, ele recebe essa oferta. Mas não é dele de verdade. Não, é dele. Ele pode vender, se ele quiser. É dele. Ah, é dele, inclusive... Tá, entendi. Inclusive o direito de vender. Só que porque a gente vive numa economia de mercado, a pressão econômica faz com que esses trabalhadores vendam as suas casas e morem cada vez mais longe. E eu não tô fantasiando. Isso já aconteceu. Aqui em São Paulo, 70% dos trabalhadores demora mais de 1 hora pra chegar no trabalho. O que acontece? Os trabalhadores são expulsos do centro pela especulação imobiliária e vão morar onde é mais barato. Aquele famoso processo de gentrificação, né? A galera faz investimentos no bairro para esse bairro ficar com cara de que tá mais novo, reformado, e aí quem morava naquele bairro não consegue morar mais porque os aluguéis vão ficar mais caros, e aí esses moradores vão ter que se deslocar para muito longe da cidade, para bairros mais distantes do centro da cidade, que normalmente é onde essas pessoas trabalham. O transporte público é uma porcaria, as pessoas gastam 3 horas no transporte público e agora ainda por cima, crise climática, chuvas, tempestades em São Paulo alagando a cidade, e quem vai se fuder mais nisso tudo? O trabalhador. A gente viu um temporal que aconteceu há 2 semanas atrás em São Paulo, ficou tudo alagado, os trabalhadores não conseguiam pegar um metrô, não conseguiam pegar um ônibus, tudo parado. O nome disso é racismo ambiental, gente. Quem mais sofre com as mudanças climáticas são quem? As pessoas pretas, pobres, periféricas, os trabalhadores fudidos, nós. Então assim, aqui interessa que as pessoas não tenham casa para morar e só vivam para trabalhar e ainda por cima tenham que sofrer com todas essas mudanças climáticas acontecendo, né? Capitalismo, olha que legal. Isso é aquela parada da cidade dormitório, né? É, cidade. Que é onde Exato. Eu vim. É assim, eu, meus amigos, todo mundo que morava em Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, a gente só usava a nossa cidade pra dormir, mano. Pô, a gente ia pro trabalho no centro de Brasília, trabalhava, fazia tudo, aí voltava pra dormir em Samambaia. E de novo. Então, assim, a gente só usava pra dormir. Porque tudo que tem lá, inclusive cultura, acesso a teatro, cinema, não sei o que, também não tem lá. Então, você tem que se dirigir até o centro e é tudo muito ruim pra chegar até lá. É o objetivo, afastar. Tu deixa afastado. E o que afasta é a especulação imobiliária, porque quando casa é mercadoria, o Engels não tá falando nesses termos, mas rola aquele efeito velho do Up, que os prédios constroem em volta e fica só a casinha no meio. Sim. A pressão é muito grande, porque até o custo de vida do bairro fica maior. O mercado, eu não sei como é que é lá em Brasília, mas um mercado no centro, em Samambaia Sul, deve ter preços completamente diferentes. Muito. Aqui em São Paulo é assim, cidades dormitórios e o centro de São Paulo, o mercado, o preço é diferente. E isso também força as pessoas a saírem. O que o Engels tá falando? A gente não consegue resolver só o sintoma do capitalismo. A gente tem que resolver ele como estrutura. A gente tem que curar a doença, digamos assim. E isso que o Engels está falando é a raiz do problema da habitação. A habitação ser mercadoria dentro do capitalismo é o problema. Porque por ser mercadoria, ela, por conseguinte, vai ser inacessível para uma parcela da população sempre. Esse é o problema. Por isso que a solução do problema da habitação permanente passa por uma superação do capitalismo. E agora parece que a gente está entrando num novo tipo de crise, pelo menos eu vendo pegando da minha próprio círculo de pessoas. Eu não tenho nenhum amigo meu próximo que tem casa própria que ele pagou. A nossa geração não tem, cara. Não tem nenhum amigo meu que tem. Inclusive eu também não tenho. Eu também não. Eu não tenho casa própria. É mais um efeito disso, né? Sim. Da especulação imobiliária, que é uma coisa que afeta todo mundo justamente pelo que você falou. É um bem de necessidade primária. E aí é o que fica muito evidente qual que é o problema da dinâmica de mercado quando a gente olha para essas coisas que são necessárias para a existência, tipo comida e casa, que são justamente os temas que a gente elegeu para falar aqui, né? E aí a gente parte para uma coisa que é o que vai responder a pergunta inicial, que é: o comunismo vai tomar a minha casa? Bom, se o problema é esse, se a gente já levantou o problema, o Engels já tinha levantado o problema há muito tempo atrás, qual que é a solução, então? Porque falar superação do capitalismo é um genérico. O que os comunistas fizeram quando as revoluções aconteceram no século XX? E aí eu trouxe alguns exemplos para dar. E aí assim, já vamos deixar claro também, vai acontecer igual no outro vídeo. Quando os países estavam no regime capitalista, estava todo fodido, gente passando fome, a galera não se importa com esse período aqui. Nem um pouco esse período. Se tem alguma coisinha que aconteceu no período do comunismo, aí não é culpa de nada externo. Exatamente. Sempre é culpa do comunismo especificamente, mas do outro jeito nunca é culpa do capitalismo. É o que eu sempre falo e que eu falei no outro vídeo. Todas as vezes que acontece algum problema no capitalismo, a culpa é sua. Isso. Você que não lutou o suficiente, passa você fome, você
não tem onde morar, a culpa é tua. É só trabalhar que você consegue, sabe? Dom L já diria, né? A derrota é coletiva e a vitória é sempre individual. E aí, se alguma coisa dá errado no socialismo, aí a culpa é do regime, que é autoritário, que não dá certo, etc, né? Vamos falar de novo da União Soviética, que foi a primeira experiência socialista e que sempre é um exemplo interessante pra gente ver. Do mesmo jeito que você falou a respeito da fome, os problemas de antes das revoluções não incomodam nada a galera anticomunista, né? E a Rússia pré-revolucionária, pra surpresa de absolutamente ninguém, tinha um problema de habitação imenso, pela mesma razão que eu falei da Inglaterra. A galera, durante a industrialização, começou a ir pra cidades e não tinha moradia o suficiente. E os trabalhadores dormiam em albergues, em moradias muito precárias. E, gente, a Rússia é fria pra caramba. Então, ó, eu trouxe uma foto aqui pra você ver como é que era um albergue que eu encontrei num livro de referências aqui. E esses albergues ficavam do lado das fábricas. E eram albergues que não tinham energia elétrica e nem aquecimento. Aí você imagina, a fábrica do lado tinha energia elétrica pra funcionar. O albergue do lado, que era onde os trabalhadores dormiam, não tinha energia elétrica. E isso aqui são tábuas de madeira. As pessoas dormiam na tábua, no frio, sem energia elétrica. Era uma situação muito precária. As pessoas dormiam, caralho, é tipo os funcionários da loja da Havan ser obrigados a dormir lá dentro. Isso aconteceu? Não, mas tô falando que... é tipo isso. É tipo isso. Só que como se a loja da Havan... É como se a loja da Havan tivesse... A gente tem que trazer pra cá, claro. Porque tem um pessoalzinho de direito aí que eles são meio devagar. Como se você da loja da Havan dormisse do lado da loja num alojamento, só que esse alojamento não tem energia elétrica, tudo é tábua de madeira e é fio pra caralho. Tá, é isso. Então você mora num cativeiro, é tipo isso, né? Era uma coisa muito precária, assim. Caralho, mano. E nessa época já tinha apartamento, só que em Moscou, que foi o caso que eu trouxe aqui, podia ter até 15 pessoas dentro do mesmo apartamento. E quem é que tá jogando desconhecido na tua casa? Quem, né? Quem que tá fazendo isso? Quem coloca desconhecido na sua casa é o capitalismo. Já começa a falar isso aí. Quem vai jogar morador de rua no teu sofá é o capitalismo, tá? Por necessidade, porque as pessoas não têm onde ficar. Quem rouba a tua casa é o banco, não o comunismo. E nessa época, os apartamentos não comportavam 15 pessoas, então as pessoas alugavam cantos da casa. Não era nem que elas alugavam cômodos, era cantos. Eu trouxe uma foto que eu achei aqui também, de um dos cantos que uma pessoa tinha que morar, que é um negócio que é um muquifo do cacete, né? Caralho. É um cantinho que a pessoa só usava pra dormir. Não é nem um quarto. Não, é um canto do quarto. A pessoa alugava o canto. Meu Deus do céu. Então era uma situação muito precária porque o fluxo gigantesco para cidades fez com que não tivesse moradia o suficiente. O que a galera fala sobre isso? Cadê vocês aí, capitalistas aí da direita? Como? E aí? Qual é a explicação pra isso aqui? Aí é que vem a parte boa. Aconteceu a Revolução de 17, né? A Revolução Russa aconteceu, viva os bolcheviques. E aí o que eles fizeram? Não tinha casa o suficiente mesmo. E casa não é um negócio que você resolve da noite pro dia. Demora pra construir casa, principalmente com o déficit que tinha. O que eles fizeram? Aí é uma coisa que é uma catarse imensa. Eles expropriaram as propriedades da burguesia e da nobreza. Que delícia. Aí você vai estar falando, mas você não disse que o comunismo não ia tratar como propriedade privada, que não ia tomar minha casa? Gente, a gente não tá falando de casa. A gente tá falando de mansão. A gente tá falando de palácio. A gente tá falando de prédio inteiro. Você tem uma mansão? Você aí tem uma mansão? Então não se preocupa com os bolcheviques tomarem a sua casa, tá? Você é o Gustavo Lima e tem uma filial da loja da Havan como casa? Então não fique preocupado porque ninguém vai roubar o teu kitnet. Tá bom. Porque eles expropriaram mansões e prédios. Mas aí essa é a parada que o capitalismo consegue botar na cabeça da galera, que é, vai vir alguém aqui pra defender e falar, beleza, eu tenho aqui minha lojinha de capinha de celular e quando eu que sou um empreendedor, um empreendedor capitalista, quando eu tiver a minha mansão, eu não quero que ela seja tomada. Entende? Você consegue botar na cabeça da galera, do trabalhador lá, do mundo real mesmo, do mano que tá se fudendo todo dia entregando o bagulho no iFood, que ele vai ter condição de ter uma mansão. E se ele não tiver, a culpa é só dele. É o canto da sereia, cara. Eu acho que a dificuldade é essa, de mudar, tentar mostrar pra galera assim, mano, você não vai ter uma mansão, não é assim que acontece. Porque nos foi vendido o sonho americano de que a gente ia chegar aos nossos 30 anos, a gente ia ter casa, carro, comida em casa, um emprego bom, ia estar formando família, porque era isso que acontecia quando houve o sonho americano nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, e isso foi passado como ideologia para o mundo inteiro. E aí agora a gente no capitalismo tardio, bem na nossa vez de ser adulto, o quilo do peito de frango está quase 30 conto. Nunca mais um jovem de 30 anos de idade conseguiu comprar uma casa. O medo é, não, eles vão expropriar mansões, mas e o dia que eu tiver a minha mansão? O dia que eu tiver o meu prédio? Eu trouxe um exemplo aqui de um dos prédios que foi expropriado, que é o Dom Muruzzi. Esse prédio inteiro foi confiscado pelos bolcheviques
bolcheviques, eles encheram de trabalhadores. O prédio inteiro. Então a gente tá falando disso, gente. A gente não tá falando da sua casa, do seu sobrado, em Quixeramobim, sabe? Em Piripiri. A gente não tá falando disso. Então você não precisa ter medo dos bolcheviques, tá? A não ser que você seja aristocrata ou burguês. Aí é pra ter medo, tá? Eu tô dizendo que é pra ter medo. Mas aí, Ian, tu tem que explicar pra galera, assim, a partir de quanto salário mínimo tu é burguês e é porque assim a galera só entende assim, pô. Tem gente que é muito, não, mas eu vamos taxar bilionário, eu sou contra. Isso é um bom... Não, a gente tem que fixar, nós do comunismo aqui, a gente tem que fixar quanto salário mínimo é preciso, que é pra pessoa falar assim, irmão, são 100 mil salário mínimo pra gente confiscar a tua casa. Você tem? Não, então fica de boa, pô. Isso é uma coisa que a gente pode falar num vídeo futuro, que é quem são os nossos inimigos de classe? Quem que é a burguesia? Boa. Quem são 1%? Próximo vídeo é esse aí. Quem são as pessoas que a gente vai botar a cabecinha delas na guilhotina? Não era pra falar isso não, né? Segundo o Thiago. Segundo eu. Tá? Mas a gente pode falar quem são os nossos inimigos de classe, porque isso não tá claro também, né? Boa. Só que eu vejo muito também a galera, tipo assim, porque o meu patrão, aí tu vai ver o patrão do cara, é só um mano que tu vende churrasquinho. Não é... Aí ele quer exigir e também acha que a gente tem que derrubar o patrão. Calma, pô, não é também... A gente entra nesses pormenores no vídeo, acho que vocês vão gostar do papo, né? Só que, Thiago, pra além de expropriar palácio e mansão e prédio, eles construíram casa pra caramba também, porque o déficit era muito grande. Teve o planejamento além de pegar a casa dos pau no cu, mansão, não vou nem falar casa, vamos falar... Não, é mansão, palácio e mansão, pra botar trabalhador pra morar, ainda tiveram também o trabalho de construir mais. O primeiro tipo de casa tipicamente soviética é o que eles chamavam de comunalka, que eram casas comuns, cada um tinha o seu quarto, mas eles compartilhavam tipo banheiro e cozinha. E tem até um site que é dedicado a rememorar como era a vida comunal nessa época. Então eu vou deixar aqui pro editor o site pra ele colocar umas imagens, que é bem legal explorar como as pessoas tinham que dividir esses espaços, porque o déficit habitacional era muito grande, né? Mas era muito melhor do que alugar, pagar pra morar num muquifo, tá? Pagar pra morar num cantinho nojento, insalubre. Era uma questão de tipo, cada pessoa tinha um quarto, as famílias moravam em quartos, mas dividiam cozinhas. E, gente, eram palácios tão grandes que as cozinhas tinham 5 fogões, sabe? A cozinha era gigantesca. Então era esse tipo de espaço comum. Mas aí eles também construíram casas. Eles começaram um programa de construir habitações populares e a primeira coisa que tinha nesse programa era verticalizar as cidades. Então eles construíam prédios. Pra quê? Pra economizar espaço e pra manter a área verde das cidades. E isso se preserva... Isso se preserva até hoje na Rússia pós-soviética, que a gente vê praças e árvores e lugares comuns. Se você comparar com o que é a habitação nos Estados Unidos, é um choque gigantesco. Porque nos Estados Unidos a gente tem aqueles subúrbios que são casas. E são só casas que ocupam um espaço gigantesco e faz todo mundo ficar dependente de carro. Brasília é isso. Brasília é muito Brasília, assim. Você não consegue viver em Brasília se você não tiver um carro. Pra quem é aqui do Rio de Janeiro sabe muito bem. Barra da Tijuca, aquela bosta, né, daquele lugar. Uma merda. Nem que me pagasse eu ia morar naquele bairro de merda. Na Barra da Tijuca foi exatamente isso. Eles começaram a construir cada vez mais prédio. E prédio. E aí, meu amor, é tanto prédio com tanta gente com carro, porque lá a galera tem mais poder aquisitivo, né? E aí, meu amor, ninguém consegue andar no bairro da Barra da Tijuca no horário do rush. Por quê? Simplesmente não dá. Tem tantos carros na rua que o trânsito fica parado. Nosso transporte público, gente. Transporte público de São Paulo tá 1000 anos-luz do Rio de Janeiro. A gente só tem 2 linhas de metrô, já começa por aí. No meu bairro, por exemplo, não tem metrô. Não tem metrô. E além disso, lá na Barra, tem os condomínios das casas de luxo que ocupam um espaço gigantesco, casas gigantescas de mansões de pessoas. Os nossos inimigos de classe não são os patrões da gente assim, não. O gerente da nossa loja, o dono do restaurante que a gente trabalha, o diretor da escola que a gente trabalha. Não. Os nossos inimigos de classe são o Jorge Paulo Lema. Nossos inimigos de classe é o Gustavo Lima. Nossos inimigos de classe é o Leonardo, que escraviza pessoas, que ganha milhões de dinheiros ilegais. É Reuter, é Virgínia. É essa galera. É essa galera que é a burguesia hoje em dia. Tem muito dinheiro, que destrói o meio ambiente, que tá vivendo aí a vida tudo do bom e do melhor, enquanto a gente tá se fudendo. Esses são os nossos inimigos de classe. Pois é. E a ideia lá era todo mundo conseguir fazer tudo a pé. Essa era a ideia. Ter mini distritos, que os distritos de prédios conseguiam suprir as necessidades de todas as pessoas. E essa questão das árvores aí do verde, parece frescura quando fala, porque a primeira pessoa que falou na internet abertamente usou esse termo, que viralizou do racismo ambiental, que foi a Aniele Franco. Todo mundo começou não todo mundo, mas a galera de direita, um pessoal de esquerda também, que não faz ideia do que porra é, ficou falando, olha lá como o pessoal fica vivendo no mundo da lua, falando de racismo ambiental, você tem preconceito com árvore, é isso? O pessoal é burro, é esse ponto. Observa como são os lugares onde a pobraiada mora, onde é que os pobres moram, e onde é que os ricos moram. Vê a diferença de como é o lugar em questão de árvore, de respirar. Sim. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. Esses dias está um calor
calor dos infernos. Eu, assim, tô com dificuldade de manter a minha rotina. Está atrapalhando a minha rotina o quanto o calor está. Eu não tenho posição confortável no meu dia, porque a casa está um forno. Eu não durmo bem, porque nem o ar-condicionado está sendo suficiente para gelar o quarto de forma substancial pro calor que tá. Então, assim, minha rotina está uma merda. E a Zona Norte é a região mais quente do Rio de Janeiro, é a região da Zona Norte. E é aqui que eu vivo. Pensa quanto é que tá lá na Barra. Pensa quanto é que tá lá na Zona Sul. Bem menos, é mais próximo do mar, tem mais árvore. Então, quanto mais pro subúrbio, piores as condições de vida, pior o calor. Então, entende o problema do capitalismo? Isso faz diferença na tua cabeça. É uma coisa você voltar do teu trampo passando... Isso eu vi lá na Europa, tá ligado? Perdão por ter utilizado a cartada da Europa. Isso, eu vi lá na Europa. Mas é real, tipo assim, nos lugares, por exemplo, Amsterdã, que foi o lugar que eu mais curti, assim. A galera volta do trampo, isso o trabalhador mesmo, assim. De bike, a faxineira mora na mesma rua que o patrão dela mora, tá ligado? Não tem que pegar um negócio lá da outra cidade. E é diferente. Quem tá ligado? Trabalhador aí que pega um ônibus, tá ligado? É diferente na tua cabeça tu voltar de um trampo, passando por um lugar bonito, arrumado, uma árvore, você tá respirando um lugar. Sim. De tu chegar, mano, na tua rua, na tua quebrada, tu só vê esgoto, podridão, lixo, tá ligado? É ali, ó, pra tua cabeça do trabalhador, isso também conta, tá ligado? E também, olha onde é que, quando tem algum desastre natural, vê quem é que vai se fuder. Onde não tem árvore, onde não tem essas paradas. E é onde? O pobre, tá ligado? Quem vai mais se fuder quando tem enchente, quando tem chuva, qualquer tipo de coisa, ou esquenta demais, tudo quem vai mais se fuder é o pobre. Sim. Então, antes de ficar falando merda sobre racismo ambiental, vai ler um pouco. Não precisa nem ler, só vai viver. Não precisa nem ler, é só vai andar na rua aí e você vai ver, mano. Observa como é. O que é interessante que você tá falando, Thiago, a respeito de Amsterdã, por exemplo, é que mesmo isso, a gente pode dizer que é mérito do socialismo. Porque o que acontece? Do outro lado, na Rússia Soviética, na União Soviética, a moradia popular estava florescendo. E aí os trabalhadores da Europa precisavam ser domesticados, entre aspas, para não adotarem a via revolucionária também. Então todo esse estado de bem-estar social que a gente vê na Europa continental, na Escandinávia, nos Países Baixos, é porque a pressão do socialismo era muito grande. Doideira, né? Até os países capitalistas tiveram que se adaptar e dar melhores condições de vida para os seus trabalhadores por conta do socialismo. Gente, já diria o ditado, só tem 3 coisas que funcionam no socialismo: saúde, moradia e educação. Para mim, já estava suficiente. Fora a preocupação muito maior com o meio ambiente, né? Gente, a gente está chegando num ponto que antigamente a Rosa Luxemburgo falava ou socialismo ou barbárie. Agora é ou socialismo ou extinção da raça humana como espécie, devido às mudanças climáticas. Então a gente precisa organizar esse ódio para mudar esse sistema capitalista, senão é ele que vai destruir a gente. Se você chegou aqui agora e olhou esse vídeo e falou, nossa, eu acreditava nessa mentira, me dá a mão, continua aqui comigo, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, vê os vídeos mais antigos do canal. Se você quiser, se torne membro do canal, que a gente está lendo o livro O Que Fazer e vai te dar todas as suas respostas. Então, assim, a gente tem o que fazer para mudar essa situação, mas eu preciso que vocês venham comigo. Então, me dá a mão, vamos junto nessa caminhada e a gente consegue mudar essa situação que a gente está, para que um dia todo mundo tenha casa para morar, todo mundo tenha comida para comer, todo mundo tenha saúde, todo mundo tenha direito à educação, à segurança, e é isso que a gente quer, distribuir a fartura e não a miséria. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo.